E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do MXEcast, o podcast do empresário para o empresário. E hoje é um dia especial, a gente está numa edição aqui, num quadro especial. Hoje eu estou trazendo alguns empresários que fazem parte da nossa mentoria, da comunidade O Comando, que são empresários que participam do nosso programa aqui, só para empresário, que tem os seus negócios, que a gente participa junto dessa alavancagem de negócio, construção dentro do negócio deles. E você vai conhecer aqui quem faz parte da nossa comunidade aqui, junto com o Felipe Sintra, e o que eles fazem, quais são os negócios deles, quais foram os desafios de implementação e crescimento desse negócio, e o que a gente vem trabalhando junto também para você pegar insight e aplicar na sua empresa. Eu estou com duas pessoas aqui, dois empresários, estou aqui com Edson Goló e estou aqui com André Pinheiro. São empresários, um aqui do interior de São Paulo, outro lá do Rio Grande do Sul, cada um em uma área diferente. Isso é interessante porque dentro de uma comunidade onde tem empresários com empresas diferentes, tem também os seus desafios diferentes, só que o desafio de um pode complementar o outro. Então você aprende nessa diversidade de empresa desafios que de repente você nunca passou no seu negócio, mas o outro passou e você pode pegar insight disso. De repente o que implementou na empresa de um, você ainda não sabia implementar na sua, você aprendeu com ele e faz essa troca. Então aproveita esse episódio que está aqui, já compartilha aí com algum amigo seu, alguém que é empresário, que também vai precisar assistir esse episódio. E aproveita também para a gente fazer aqui o nosso merchan. Oferecimento desse episódio é Upgrow Consultoria. Você que tem uma empresa, quer melhorar os seus processos, implementar processos na sua empresa, ajustar indicadores, conte com a Upgrow, que é uma empresa que faz parte aqui do grupo MXE. O link vai estar aqui na descrição desse episódio, se você está assistindo no YouTube ou no Spotify, depois você clica lá, preenche o formulário, entre em contato com um dos nossos consultores para a gente poder te ajudar a fazer um diagnóstico do seu negócio e implementar bons processos, uma boa gestão para você alavancar esse negócio. Sejam bem-vindos aqui, meus comandantes André e Edson. Fique à vontade, se apresenta aí, seu Edson. Quem é o senhor, de onde o senhor vem, o que o senhor faz? Bom, eu sou o Edson Goló, do interior do estado de São Paulo, Presidente Prudente. O meu segmento é posto de gasolina, tenho também algumas franquias do KFC e casa lotérica. Maravilha. Eu vou me imaginar como empresário, já vai fazer 30 anos este ano. Comecei com casa lotérica e depois fui para posto de gasolina. E é hoje meu segmento principal. São esses negócios. Sim. E como a gente, na caminhada começa a surgir alguns problemas que a gente não sabia, como resolver, e eu encontrei, nessa caminhada vocês aí, já estou aqui há, já faz quase um ano, né? Um ano já. E alguns processos, mudança, graças ao conhecimento de vocês, eu acho que ajudou e muito e tanto é que ainda continuo com vocês aí, não sei mais por quanto tempo que vocês vão ter que me aguentar. Boa. E o interessante é que o senhor Edson falou o seguinte: 30 anos de caminhadas como empresário, empreendendo. E eu estou fazendo 32 esse mês, fiz ontem, inclusive, 32 anos. Ou seja, seu Edson, mesmo tendo 30 anos de caminhada, ele veio buscar conhecimento, instrução daquilo que ele ainda não conhecia. Então, no mundo empresarial, é muito importante você ser humilde o suficiente para poder aprender com outras pessoas, independente da idade, da experiência que a pessoa tenha. Aqui eu também busco pessoas de fora para olhar o nosso negócio aqui dentro, para também trazer uma visão diferente, para a gente não perder. Às vezes você fica tão focado no teu negócio, por mais que você domina ele, e aí passa coisas despercebidas que, se você não for humilde para buscar conhecimento e deixar outras pessoas também avaliar o que você está fazendo, você acaba perdendo o mercado. Sim, com certeza, exatamente isso. E a gente tem que lembrar e ter humildade que somos eternos aprendizes. Maravilha, seu Edson. André Pinheiro, de onde você é, amigo? Ô, Felipe, tudo bem? Eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Lajeado, também sou empreendedor, agora até tô falando a tua idade aí, me assustou, né? Eu já empreendo há 35 anos. Olha, antes de eu nascer, você já estava empreendendo. Você nem era nascido ainda, eu já estava empreendendo, né? Sempre trabalhei no início, mais como forma autônoma, né? Eu comecei a trabalhar junto com meu pai, no ramo de transporte, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, né? O pai sempre trabalhou com transporte, com caminhões, e daí ele comprou uma empresa lá na cidade que nós morávamos, de transporte escolar, né? E eu comecei a trabalhar junto com ele de cobrador do ônibus, né? Eu era cobrador e ele motorista. Ele
estabilizou aquele negócio por um tempo e daí voltou a viajar novamente. E eu, junto com a minha mãe, continuamos dando andamento naquele negócio, né? Depois fui para a área do transporte também, quando eu fiz 18 anos. Eu sempre tinha o sonho, né? Quem vem do transporte, de viajar. Viajei um tempo, né? Com um caminhão. Dirigindo, você fala, na boleia do caminhão. Na boleia, né? Dirigi de 94 até 97. Foi 3 anos só viajando na estrada. Depois me surgiu uma oportunidade, eu fui trabalhar também com um posto de combustível, né? Eu tinha uma amizade no pessoal que eu abastecia lá e surgiu uma oportunidade de um outro posto e eles me convidaram para ser sócio e daí que daí fui mais para o comércio, né? E empresariar mesmo com mais funcionários, né? Até então nós trabalhávamos assim mais de forma autônoma, né? E com 2 funcionários trabalhando junto, né? E daí ele fui me desenvolvendo, fiquei no ramo do posto de combustível por 9 anos, né? Bastante tempo até. Sim, e depois aí eu abri uma indústria, que hoje é o meu ramo principal, né? Que é na parte da fabricação e industrialização, né? De peças e perfis de aço. Então hoje a gente trabalha ainda com o transporte, né? Mas o foco principal é na indústria, né? Na fabricação e distribuição de peças e perfis de aço. E posto não teve mais? Não, posto desde 2008, né? Eu parei de trabalhar com essa atividade, né? Quando nós abrimos essa empresa, eu abri com um sócio, né? Que é meu cunhado, né? E a gente trabalha junto nesse ramo desde 2006, nós abrimos essa empresa. No começo eu até entrei como investidor, né? Ele que tinha o conhecimento da área, né? Ele é engenheiro mecânico, né? E eu entrei mais como investidor, mas depois eu vi que tinha uma potência melhor ali naquela atividade, né? Uma região melhor também, né? Antes eu morava lá em Soledade, né? E daí essa outra empresa nós abrimos em Lajeado, né? Uma região lá que é bem próspera lá na região sul, né? E daí eu terminei vindo para ali, vendi o posto lá e me dediquei junto com ele, né? E fomos expandindo os negócios, né? E estamos aí, né? Quantos anos tem a Perfitec? A Perfitec, ela vai fechar 18 anos agora em 2025. 18 anos. 18 anos. E aí, sempre foi lá em Lajeado? Sim, hoje, na verdade, a nossa sede é em Estrela, né? Nós abrimos, é uma cidade ao lado ali, né? Nós abrimos em Lajeado, né? Trabalhamos por 2 anos, né? Iniciais, né? Nós começamos bem pequenos, né? Uma empresa, assim, o primeiro pavilhão que nós pegamos lá era 300 metros quadrados. Né? E você vendia o que na época? Vamos falar assim em termos de volume. Sempre foi a mesma coisa, chapa? Isso, sempre foi... Não, foi mais voltada a peças, né? Peças. Tá. Então, no início, assim, mas peças de aço, né? A gente sempre comprou a chapa e industrializou. Tá. Então, quando nós começamos, 2 máquinas simples lá e fabricava mais voltado para implementos rodoviários, né? Que seria peças para implementos rodoviários, caçambas, carrocerias de tora, né? E muito manutenção de caminhão também, alongamento de chassis, para-choque, toda essa parte aí é o que deu início, né? E depois nós fomos investindo, né? E expandindo, né? Começamos a comprar máquinas, atender manutenção industrial, aí depois fomos também para o ramo de implementos agrícola, né? E com o tempo conseguimos comprar equipamentos e começamos a atender mais o setor da construção civil, mais voltado principalmente a pavilhões industriais, né? E hoje o nosso carro-chefe seria peças para fabricação dos pavilhões? Isso, da parte de estrutura metálica dos pavilhões, né? Principalmente terçamento, telhado, né? A telha metálica, perfis metálicos. Quantas toneladas vocês vendem por ano? Vocês produzem por ano? Hoje, assim, a produção, ela tá girando em torno de venda, né? Em torno de 750 toneladas mês, né? 750 toneladas mês. 750 toneladas mês. E tem uma parte que a gente industrializa também, que nós fizemos industrialização para o terceiro, que gira mais em torno de 550 toneladas mês. Né? Certo. Então, a indústria lá está processando em torno de
1.200, 1.300 toneladas mês de aço. Legal. E quando começou, era tudo isso? Quando nós começamos, como eu falei, no início era na verdade foi o meu sócio, né, o Leonardo, e um funcionário, né. Nós começamos, a primeira compra foi 30 chapas de aço, né. Começou com 30 chapas de aço. 30 chapas de aço, né, dividimos dentro das espessuras que tinha giro lá, né, foi comprado algumas 5, algumas 6, as que tinha menos giro, uma peça, né, uma chapa de 1,20 por 3, né. Era o tamanho, né? Os equipamentos também, né? Aquela vez nós só tinha equipamentos para processar até 3 metros, né? Então, vamos dizer assim, o primeiro mês em torno de 4, 5 toneladas, né? Olha só. Eu pergunto isso porque, às vezes, ver o teu negócio hoje, com o maquinário que você tem, que você investiu esse ano passado, a estrutura, e aí tem gente que está ouvindo a gente aqui e está começando um negócio. Às vezes abriu uma empresa tem pouco tempo, às vezes a empresa é pequena. E fala, pô, mas para chegar lá, né, o cara é grande e tal. Mas começou pequeno. Começou com o que você tinha naquele momento, né? Então trazer isso de que um negócio que é grande hoje começou pequeno e tem todos os seus desafios, tem, né, a questão de cliente, ficar antenado ao mercado, trazer solução para o seu cliente para você chegar em crescimento. E você não quer parar por aí, tenho certeza disso. O negócio só tende a crescer. E aí, esse ano que passou agora, você comprou um maquinário, que saiu até uma reportagem falando sobre isso, não teve? Sim. Não, como você falou, né? Eu acho todo negócio se nós ir estudar, né? Todo negócio que existe hoje teve um início, né? A própria Ford, né? Teve um início lá atrás, né? Todas as grandes empresas que nós temos aí que se formaram dentro do Brasil e até exemplos que nós temos de fora, todos teve um começo, né? A não ser empresas depois que vão expandindo e abrindo novos negócios que já iniciam com uma estrutura, né? Mas porque tem um suporte por trás, né? Tanto de valor, como de gestão, como de pessoas, né? Agora, no caso o contrário, eu acho que não existe outro. Quem começa grande, nasce grande é monstro. Não existe outra fórmula, né? O negócio ele tem que nascer, ir se estruturando e ir crescendo, melhorando, né? De forma sustentável, né? Eu acho que esse é o segredo, sabe? Como eu falei, assim, eu empreendo há 35 anos, né? Quando eu comecei lá com meu pai, e eu só tenho a agradecer, assim, que eu vejo que todo ano eu cresci um pouquinho. Então, foi vários anos de batalha, né? Demora muito tempo, né? Como tu falou, hoje a gente já tem uma empresa com uma certa estrutura lá, né? O pessoal vê, mas foi muitos anos, né? Trabalhando nos bastidores, crescendo pequenos montantes por ano, né? Para até conseguir uma robustez, né? E hoje aí a gente continua trabalhando, né? Continua buscando conhecimento, porque o que nós sabia até hoje é o que nós trouxe até aqui, né? Onde nós queremos chegar, nós precisamos sempre novos conhecimentos, novos desafios vão aparecendo, né? E como você falou, outras pessoas já passaram por esse desafio, né? Então a gente busca se estruturar, né, dessa forma para ir melhorando os processos, né? E continuar crescendo da mesma forma, né? De forma estruturada, como sempre fizemos desde o início. Né? Perfeito. Quantos funcionários tem hoje? Hoje lá na indústria nós temos gira em torno de 75 a 82 Quando começou na indústria, né? Era 2, né? Na verdade, funcionário era um, né? Era o meu sócio e mais um funcionário. E daí logo, assim, nos primeiros meses, já começou a andar um pouco, então entrou 3, 4. Mas nós ficamos ali naquela média de 4 pessoas a 10 pessoas em torno de uns 2 anos, né? E daí depois foi se estruturando, né? E é uma empresa com gestão familiar, porque você tem o seu cunhado de sócio, tem sua esposa também que está lá com vocês. E como que você faz como é que é esse relacionamento dentro da empresa? Eu toquei nisso porque tem muita gente que está ouvindo que a empresa é familiar, a sociedade ali é familiar. Como é que você faz isso? Como é que faz a gestão dos conflitos? Porque deve ter um conflito ou outro, esse aqui eu concordo, esse aqui eu não concordo. Como é que é isso lá? Não, assim a gente trabalha, né? Eu acho que até uma questão que é bom levantar, né? O pessoal comenta a questão de sociedade, né? Eu acho que a sociedade, assim, quando você acha a pessoa certa, que tem
o perfil, os mesmos valores, um alinhamento de conduta igual de vocês, tu dá muita força, né, para crescer e trabalhar, né? Tanto é que nem pega nos meus negócios mesmo. Eu venho com o transporte há 30 anos, né? Então, 12 anos e o transporte terminou ficando para trás, né? Hoje, a minha empresa de transporte até como ela ajuda como um braço, né, na outra, né? Mas ela, como é uma empresa que eu fiquei sozinho, né? Então, tu termina, vamos dizer, não dedicando tanto tempo necessário, né? E também eu acho que é uma questão de, como eu vou explicar, assim, como aquele negócio tu tá sozinho, o outro tem alguém que te dá um suporte, te dá mais confiança, né? Tu sabe que tem alguém para Complementar ali. complementar, para dividir o peso, né, da carga, tu termina... Sociedade é dividir carga. Tem que saber disso. Isso que eu vejo, né? E daí tu terminei focando mais, né, o meu esforço na indústria, né? E tem os papéis bem divididos lá hoje, que cada um toca, à frente de cada um, entre os sócios? Sim, sempre teve. Na verdade, assim, desde o início, né, como eu falei, assim, o meu sócio que tinha um conhecimento técnico, né, na parte que nós trabalhamos, e eu entrei desde o início, como eu já tinha, né, outras empresas, né, eu entrei cuidando da parte administrativa, né, questões burocráticas mesmo, né, de escritório, notas, de gestão, algumas questões de banco, questão de aluguel, contratação, que tu tem que fazer no início, né, eu cuidava apenas dessa parte, e ele linha de frente lá fazia na linha de frente para a fábrica, né. E daí depois esse negócio foi expandindo, né, e eu fui assumindo cada vez mais a gestão ali financeira, fiscal e de pessoas, né, e ele cada vez focado mais na questão da indústria, da fabricação e da venda também, né. Como nós trabalhamos muito com projeto, a nossa venda termina sendo muito técnica também. Consultiva, personalizada. Tem que ter o atendimento, saber o que dá para fazer, né. Nós ajudamos muito os clientes a desenvolver produtos lá, Legal. né. Então, ele sempre foi, cada um cuidava a sua parte. E se respeitando, né? Se respeitando. E as decisões sempre junto, tanto é que até hoje nós trabalhamos lá, minha mesa e a dele é uma do lado da outra, né? A gente legal. sempre Importante. Trabalhou junto ali, né, as decisões, mas é uma questão, assim, que vai criando uma sintonia, né? Hoje, vamos dizer assim, as decisões, a maioria são tomadas num olhar, entende? Que nem ele, vamos fazer isso, quando eu olho para ele, não preciso nem ele me dizer vamos fazer, né? Que eu já sei que dá para fazer, né? Mesmo formato, quando alguém vem apresentar alguma coisa para nós ali, quando nós se olhamos, nós já sabemos que... Fazer a leitura corporal já. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, né? Maravilha. Mas a questão é do respeito, né? A lealdade, né? Por mais que tu trabalhe em família. A minha esposa hoje trabalha junto com nós lá também, mas ela veio mais tarde, né? Esperamos a empresa se estruturar melhor também. Então, quando... Assim, eu acho que tem que ser um negócio profissional, né? Ela não trabalha lá porque é minha esposa, né? Tanto é que então, precisou a empresa se estruturar, criar um cargo onde ela tinha perfil e a gente entendeu, né? Que ela poderia vir a somar, né? Então ela veio trabalhar com nós, mas hoje a gente se dá muito bem lá, o trabalho ocorre assim de forma, eu acho que bem profissional, e a gente está trabalhando, né, para estruturar isso aí cada vez melhor, porque daqui uns dias vai vir filhos também, né? O meu sócio tem um filho dele, já tem 14 anos, né? Não sei ainda se vai trabalhar com nós lá, mas eu acredito que sim, né? De início, pelo menos, fazer um estágio, um começo lá para ir conhecendo os processos, né? E no futuro, o meu é mais novo, né? Tem 2 anos e meio, mas também eu assim, quero incentivar ele, né? Pelo menos, não vou dizer a ser o meu sucessor, né? Mas a conhecer o processo, como funciona, né? Uma empresa. empresa. Se for vontade dele, né? Entendi. Realmente ser o sucessor, né? Bom demais. Edson, conta um pouco da tua história. Posto, lotérica, franquia de KFC. Começou por qual desses? Você sempre foi empreendedor ou você teve outra carreira? Bom, né, até meus 30 anos eu sempre fui tipo CLT. Na verdade, até os 25, porque aos 25 anos
Eu era bancário antes disso. Aí, momento, né, depois do plano Collor, né, momento de banco difícil, né, para seguir uma carreira aqui no Brasil. Então, com poucas esperanças e a economia, no momento assim, desestimulante, né, para a gente tentar construir uma vida e, né, ser feliz, vou imaginar, ser vencedor. Então, teve aquela imigração, né, do contrário, né, então, depois da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os imigrantes, né, tanto europeus como os asiáticos, vieram todos ao Brasil. E aí, na década de 90, né, final dos anos 80, foi o inverso. Nós, brasileiros, começamos a ir para o Japão. E eu, naquele momento, então, com esses problemas internos do Brasil, resolvi ir para lá. Você morou lá um tempo? E lá fiquei durante 4 anos. E lá eu aprendi, né? Eu vi como um país organizado e outro desorganizado. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi, no Brasil eu não conseguia fazer poupança, porque o que eu ganhava só dava para estudar, só dava para viver e ainda tinha que ter alguns carnê. Assim era a vida que continua até hoje, né? A gente vê os nossos colaboradores desse jeito. E lá então, o nosso sonho é ir para lá, comprar uma casa própria, comprar um carro, tentar montar um negócio e se estabilizar aqui no Brasil. E com a renda, né, com o primeiro salário quanto eu ganhei lá, que era na faixa de $3.000, aí eu peguei, fiz as contas pelo que precisava para viver lá, e eu peguei, fiz as contas, falei, preciso ficar aqui 5 anos. E o meu objetivo naquela época era juntar $100.000. Certo. Em 5 anos, para a gente voltar aqui para o Brasil para tentar montar um negócio, comprar uma casa, né, um carrinho e aquelas coisas, começar a vida por aqui. E isso aconteceu com 4, não é que aconteceu com 4, é que a maioria dos brasileiros naquela época ia para lá, fazia 2 anos e pouquinhos, eles retornavam ao Brasil pelo estresse, porque precisa, porque lá no Japão não existe férias, sábado, domingo, feriado, você trabalha, se você quiser, trabalha todo dia, né? E o salário lá é por hora, não é por mês como é no Brasil. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Lá eu trabalhava em 2 turnos, né, de 12 por 12, então era uma semana de dia, outra semana de noite, e fiz isso por 4 anos sem mudar de fábrica, sempre na mesma fábrica. E aí Era fábrica de quê? Era indústrias plásticas, fazia sacolas, né, tipo sacola de mercado, sacos de arroz, era esse tipo de serviço. Então, na fábrica fazia as bobinas e depois tinha um outro barracão que fazia os cortes para, né, fazer o tamanho que precisava. Então eu fiquei lá, depois de 3 anos e meio, na verdade começou, porque todos os amigos que trabalhavam lá nessa fábrica, eles, né, com 2 anos e meio, voltaram ao Brasil. E eu resolvi ficar direto. Mas com 3 anos e meio o meu nível de estresse começou a aumentar. Porque lá no Japão a gente só obedecia. E eu coloquei na cabeça que ia ficar lá temporário. Então tudo que a japonesada pedia para a gente fazer, fazia. Não estava nem aí se era meu ou não o serviço. Se era para fazer, eu vou fazer, eu quero ficar aqui durante um tempo, depois vou embora. Era essa a forma que eu pensava. Mas com 3 anos e meio, mais ou menos, começou a dar um estresse. E aí chegou um dia, né, com o estresse elevado, que eu discuti lá com o meu chefe, que era um japonês. Ainda naquele momento eu pensei, isso era mais ou menos um agosto, né, de 94. Falei, isso, né, agora eu vou ser mandado embora. Mas, como eu que fazia todo o serviço, ele só ficava lá, tipo, vou imaginar, né? Coçando, né? Porque eu fazia tudo que tinha que ser feito. Era um bom funcionário, vou imaginar. Então, isso não aconteceu. E aí, né? Aí eu peguei, pensando, refletindo nesses momentos, já estava meio assim, estressado. Aí eu falei para a Marisa, né? Que é a minha esposa, a gente casou lá no Japão. Falei, eu acho que no final do ano vou voltar para o Brasil. Ela falou, tá bom. Aí lá para o meio de setembro, mas eu não avisei a fábrica. Eu falei, final do ano estou voltando para o Brasil, vou tirar umas férias. Eles falaram, tá bom. E todos os brasileiros que lá trabalhavam, quando, né, o pessoal falava que ia voltar para o Brasil, a vaga dele eles guardavam. Porque nós começamos com uns 30 brasileiros, depois só ficou 4. Mas eram todos bons funcionários, era eu e mais 3 que tinha. E todo mundo que veio para cá, vinha os caras guardaram a vaga. Quando eu peguei e falei, eu pensei que fosse acontecer a mesma coisa. Aí chegou setembro, daí lá para novembro, né, já perto de dezembro, aí eu avisei de novo, falei, ó, mês que vem eu estou indo embora. E os caras falaram, tá bom. E os caras não falaram assim, ó, não, tudo bem, vai, que a gente vai segurar a sua vaga. Não falaram isso. Aí eu pensei, eles não me querem mais aqui. Se eu voltar para o Brasil e não dá certo, eu tenho que mudar, tá arrumar um serviço em outro lugar. Coisa desse tipo. Bom, eu voltei em dezembro de 94,
Você falava o que lá? Inglês, japonês? Japonês. Bom, Você ainda fala? japonês, quando eu era criança, a gente estudou, então eu sei ler um pouquinho e falar em casa a gente sempre falou, né? Então a gente consegue se virar bem, Entendi. né? Então facilitou a minha vida um Dentro de pouquinho lá. casa você falava com seus pais, com sua esposa também. Conversas do dia a dia. Se fosse conversa de trabalho, eu não sabia. E hoje? Ainda tem esse costume ou não? E eu gosto de assistir tipo Netflix, seriado japonês, por causa da língua, nem por causa do enredo do filme. Ah, Mas tá. é porque a gente vai lembrando essas Isso, coisas. aí você vai mantendo o seu ouvido acostumado. Hoje mesmo, né? Eu tenho lá o meu sócio, que ele está com uma intercambista do Japão. No ano passado também tinha, né? Uma outra japonesa intercambista lá. Então, eu era um dos intérpretes para ajudar, né? Porque isso, né? Que a gente vinha lá Legal. para sair, para conversar, não sei o quê. E este ano estamos também. Mas foi desse jeito. Aí em 95 eu voltei, né? Tentei, né? Tipo, procurando vários negócios, não sei o quê, depois do Plano Real, tudo no Brasil inflacionado. O dinheiro que eu tinha era insuficiente para comprar qualquer coisa. Naquela época, o preço médio era de 100 a 150 mil dólares. Você pegar, tipo, um posto de gasolina, uma farmácia, restaurante, sacolão, Qualquer negócio era isso padaria. aí. Era menos de 100 mil dólares, era raro encontrar. Então, o dinheiro que eu tinha era insuficiente. E aí, o meu cunhado, né, que hoje é um dos meus principais sócios, ele mexia, né, tinha box no Ceasa, e ele queria, né, queria não, ele tinha falado que verdura era um bom segmento e que dava dinheiro. E eu falei, não, para mim qualquer ramo, eu preciso trabalhar. Eu falei, então tá bom, então vamos nesse segmento. Então eu voltei com uma das esperanças de ser sócio desse meu cunhado. E a gente foi, né, naquela época estava querendo expandir para o Mato Grosso. Então a gente foi para Coxim, foi para Cuiabá, para conhecer novas linhas, aquelas coisas tudo. E a gente passou que é janeiro, fevereiro, mas nada fluiu, né? Deu certo. E as coisas que eu procurava nunca deu certo. E aí, experiência antiga, né? E aí eu peguei e pensei, já tinha falado para minha esposa, ó, se a gente não encontrar nada lá em Prudente, né, Presidente Prudente, falei, nós vamos lá para Palmas, que era um estado recém-construído, e eu lembro quando o Mato Grosso do Sul foi dividido. Então, eu tinha um irmão que foi para Campo Grande, aí depois de uns 4, 5 anos fui lá visitar novamente, mas a cidade tinha mudado assim, tipo, da água para o vinho. E eu falei, isso vai acontecer em Palmas. Aí eu comprei um carro que ainda não tinha comprado, juntei, fiz as bagagens, tudo, para ir para lá. No dia que eu estava marcado de despedir, né, das famílias, né, para todo mundo, e a minha sogra falou, vem, né, passa aqui em casa para tomar café, para pegar o bentô. O bentô é tipo um marmitex, que é costume japonês fazer. Então a gente pegou, foi lá para pegar, isso aqui, despedir, era, né, de manhã, umas 8 horas mais ou menos, tomamos um café, aí era comum a gente pegar o jornal, né, assinava o jornal naquela época lá, e no primeiro lugar, no classificado, tinha uma casa lotérica para vender, que era um dos, né, e lá tinha o preço e valor. Falei, esse daqui cabe no meu bolso, ainda sobra dinheiro. Você foi pelo quanto você podia comprar o negócio. Você não escolheu o negócio te escolheu, acabou te escolhendo. Na verdade, é mais ou menos isso que aconteceu. Mas, ó, quando fui para o Japão, uma das coisas que eu tinha foco era casa lotérica. Você já tinha isso na sua cabeça. Por quê? Eu tinha um amigo que trabalhava comigo no banco que comprou uma e a vida dele melhorou. Aí outro era restaurante, porque eu tinha tinha um tio que tinha um restaurante lá em Prudente, comida chinesa, e ele ficou, tipo, rico com isso. E aí tinha o meu irmão, morava em São Paulo, que tinha uma farmácia, então também vivia bem. Falei, era uma opção. Então era restaurante, farmácia, né? E restaurante, farmácia, lotérica e posto de gasolina, porque eu tinha um tio que tinha um posto de gasolina lá em Prudente e ele virou fazendeiro. Isso década de 70, eu vou imaginar. E aí, quando eu botei, mas nenhum desse negócio, o dinheiro dava para comprar. Só que aquela lotérica era uma lotérica pequenininha lá, quando eu vi, aquele cabia. Aí eu peguei, só anotei o telefone, peguei lá a marmitinha, tomei o café, despedi e vamos embora. Aí na saída de Prudente tem um orelhão lá, que existe até hoje, tinha uma pracinha, um orelhão lá. Aí eu falei, preciso fazer uma ligação. Liguei para o cara da lotérica e fiz uma proposta. Então... Na hora ali já. Isso. Saiu da casa da sua sogra, ligou no orelhão e fez uma proposta. Parei, fiz a proposta, ela falou, vem aqui conversar. E, né, e aquele carro que eu tinha comprado naquela época era uma Paraty de uns 5 anos de uso, mas eu não tinha pagado lá $8 mil. Aí e naquela época o dólar, ele era mais 80 centavos por $1 é 80 centavos de real. Então, somando tudo, ele dava $42 mil mais ou menos, o preço que eu paguei.
Bom, mas enfim, ele estava anunciado com R$35 mil, que dava lá uns $48 mil. Aí eu tinha pago, pelos cálculos que eu falei, fiz a proposta por telefone. Ó. Eu tenho um carro tal, eu te dou mais R$25 mil. Somando tudo ia dar $42 mil. O cara vem aqui para conversar. Aí eu peguei, voltei lá para conversar, tinha um pessoal na frente, isso era umas 8h30, 9 horas, fui atendido lá pelas 10h30, mas não tinha outras pessoas. Quando cheguei lá, falei, ó, e eu sou aquele cara que ligou para você, ó, eu dou aquele carro lá e a minha proposta é aquele que eu fiz para você, eu dou mais R$25 mil. Aí o rapaz ele falou, ó, tem um cara na sua frente que ele ficou de me dar a resposta até meio-dia. Se ele não der certo, a lotérica é sua. Eu falei, então depois do almoço vem aqui. Mas como já estava com a marmita, eu peguei e fui debaixo de uma sombra lá, comi a marmita, esperei o tempo passar e 2 horas voltei lá, não fomos nem para casa. Aí cheguei lá 2 horas lá e o cara falou, liguei para você, não sei o que, mas naquela época não existia celular, na verdade. Ele ligou no telefone no fixo, na minha sogra, né? E aí meu cunhado que atendeu, e ele pegou e falou, não, esse cara foi viajar, não está aqui não. Eu falei, não, está sim, eu quero coisa, os caras até brigaram lá, meu cunhado até brigou com o cara, achou que eu tinha que viajar. Bom, e aí fechou o negócio, deu certo, porque o outro, ele, né, não deu certo o negócio, que ele queria colocar uma caminhonete no lugar, então o dinheiro ia ser menor, ele queria mais dinheiro e um carro de menor valor. E por isso, deu certo. Aí a gente foi lá, foi no cartório, fizemos um contrato de venda e compra, e aí estou até hoje com essa casa lotérica. Você ainda tem ela até hoje? Você teve mais depois, né? Então, depois Essa menina dos olhos. Foi onde tudo começou ali. Eu empreendendo, vou imaginar. Então, e depois, 2 anos depois, bom, essa lotérica, com 2 anos, eu fiz ela ficar entre as 10 maiores do Brasil. Isso é o que 10 maiores aconteceu. do Brasil. E nisso apareceu uma outra para vender, lá em Prudente mesmo. Aí foi fácil, porque eu fui lá na caixa pegar. Hoje a gente chama isso de alavancar, né? Para pegar o dinheiro lá que não tinha o dinheiro. Mas na hora, pelo resultado apresentado naquela lotérica, o gerente não quis nem saber. E a gente que não tinha aquele costume de pegar dinheiro emprestado, gerente de banco era um deus naquela época. A gente tinha que bajular ele, respeitar. Tipo. Mas eu fui lá conversar com uma tremedeira lascada, sem saber como é que perguntar. O cara falou, não, quando você precisa, coisa desse tipo. Eu falei, nossa, então eu fui lá, já fechei. E depois, no ano seguinte, mais uma, cada ano para pegar mais uma. Aí a gente pegou em Campo Grande, Londrina, Curitiba. Chegou até quantas no total? 7. 7 lotéricas no total. E depois, em 2002, foi quando meu cunhado, ele já tinha ido para Mato Grosso, tinha ideia, né, de ir para Mato Grosso, aquelas coisas, e ele precisava de alguém para posto de gasolina. E aí ele me chamou para fazer parte. E como, né, para entrar naquele posto no jeito que ele queria, porque ele precisava de alguém para cuidar do caixa, essa é a realidade. Porque gestão do dinheiro, cuidar do dinheiro. Porque ele queria ir embora, não tinha quem fizesse isso para ele, tinha gerentes, aquelas coisas, mas queria alguém assim mais confiável. E foi desse jeito que fui com ele. Só que nesse mesmo ano, a gente pegou mais 2. 2 postos, com 3 postos. Com 3 postos. E mais 7 lotéricas aí, isso. Você com as 7 lotéricas. Só que, né, aí algumas coisas engraçadas acontecem, né? Para a sociedade, os amigos, bicho, o cara lá tá arrebentando de ganhar dinheiro. Só que esse esposo tudo só dava dor de cabeça e dinheiro que era bom nada. Era só bucho, problema de tudo quanto é tipo, né? Assalto, trabalhista, briga, coisas que acontecem, né? Que a gente não sabia mexer com o posto e vai acontecendo. E aí o que nós resolvemos? Cair fora dos postos. Então, de vender um posto, vender o segundo posto e sobrou um posto que não dava para vender porque ele tinha uma ação judicial nele. Nós estávamos sofrendo travado. Uma ação de despeso. Não estava dando certo, né, o acerto de aluguel. Né, porque a gente fez o posto crescer e o dono do imóvel queria um valor exorbitante, a gente não concordava, então ele deu uma ação para a gente desocupar e estava em briga. Então esse não dá para vender porque está com uma bucha, como é que vai vender um trem desse? Ninguém quer. Mas 3 anos depois, o dono do imóvel veio oferecer, a gente tinha vontade, né, interesse em comprar um imóvel. E a gente fez as contas e comprou. E esse hoje é o nosso principal posto. Esse que estava com problema, vocês queriam vender o principal posto. E quando a gente comprou esse posto, de novo, a gente entrou em bancos, aquela coisa. Demorou lá cerca de 3 anos para a gente liquidar, pagar aquelas coisas, desfazer de algumas coisas que a gente tinha. Nessa época mesmo, desfiz, né, das lotéricas que estavam fora, né, que a gente foi vendendo e concentrou as coisas mais imprudentes.
E depois que fechou, acabando de pagar esse posto, o que fez? A gente começou a comprar mais posto de novo. E sempre buscando crédito. Não, aí já era diferente. Aí já era o capital próprio. A gente buscava crédito também, mas já era diferente mesmo. Tá. Né? Era um outro cenário, já estava já equilibrado. E dessa época para frente, aí eu resolvi parar de dedicar, não, porque até esse momento meu principal negócio era loterias. Então aí no posto ia para conferir caixa, mas pelo valor, tinha um valor monetário que valia o posto, eu falei, não, eu tenho que estar errado, porque o posto não dava dinheiro e a lotérica, né, que era o meu negócio, eu tenho que fazer esse negócio rentabilizar pelo valor que ela vale. E aí a gente comecei a dedicar e aí a gente começou a ganhar vários prêmios, viagem. Aí eu conheci o mundo, na verdade, né? A gente foi várias vezes para a Europa, Estados Unidos, para tudo quanto é canto, com prêmios que a gente tinha ganhado pelo posto, né? Legal. E foi comprando mais posto. Aí comprou o segundo, comprou o terceiro, vendia um, comprava outro e assim foi. E hoje tem quantos? Hoje nós temos 5. Todos imprudentes? Sim. Todos imprudentes. Então hoje nós estamos com 5 postos imprudentes, né? E a gente, nesse meio do caminho, coloquei outro sócio, né? Encontrei outro sócio, e com esse outro sócio a gente entrou no caminho de food, que é o KFC. E esse KFC é uma coisa nova, que a gente só está há 2 anos, mas já estamos com 8 unidades e mais já 3 projetados para este ano. Para abrir mais 3 esse ano, vão para 11 então. Então até o final do ano deste ano estamos com 11 unidades. Em 2 anos de operação. Aí, ter trazido esse sócio, ele veio com essa proposta do food, ele que foi atrás disso? Na verdade, esse era né, ele é primo do meu sócio. E ele... meio parentesco. E ele tinha restaurante, tipo, marca própria. Aqueles restaurantes, cara, uma na cidade, marca própria, né? Comida japonesa. E o cara batalhador, esforçado e tendo aquela vidinha. E a gente sabe que, né? Todo mundo tem sonho de ter algum outro negócio, né? Quer ser... Quando o cara vê um cara prosperando, né? Quer ser sociedade. O problema é dinheiro, o problema é gestão, o problema é algumas coisas que o cara gostaria de ser, mas não tem. Aí, quando surgiu um posto para comprar, não era nem para mim, que era para um outro primo meu lá. E aí eu fiz lá um bem bolado para negociar, que aquele posto era um posto que tá dando problema na praça, vou imaginar. Sabe aquele cara doido que entra lá, né? Não é do segmento, anda lá para estragar a praça. Eu falei, só tem um jeito, comprar ele. Aquele posto. Aí eu articulei e arrumei 3 pessoas. Um cara que já tinha posto, que era um primo, né? Primo da minha esposa, e mais esse, que é hoje, que é meu sócio, e mais um outro, que mexia com sistema de posto. Aí, colocando os 3 já se conheciam e concordou, só que na hora de bater o martelo, esse que tinha posto, por causa das buchas que tinha lá nesse negócio, desistiu. Fora. Aí eu pensei, já que o cara desistiu, eu falei, então vou pegar eu mesmo, porque fazer o quê? Ou eu pego esse posto para resolver os problemas... Ou vai atrapalhar o seu negócio. Ou então não vai ter negócio. E depois desse negócio, então, apareceu outro negócio e a gente foi colocando quente. Porque eu penso assim, se tá na chuva, né, na tristeza, na alegria, tem que ir junto, né? Ou é parceiro ou não é. É igual casamento. Coisa desse tipo. Aí quando surgiu um outro negócio, que era posto de gasolina, que era o meu negócio principal, então todo mundo que estava no negócio chamava, tem um negócio assim, vocês estão dentro? Um deles falou que não. E esse que é, né, o Vang, né, o Vang Sermiotti, que é o do restaurante, ele falou, não, tô junto. Aí apareceu um terceiro, tô junto. E assim, então, a gente aumentou. E isso, né, isso foi da pandemia para cá, tudo coisas recentes, vou imaginar. Aí a gente ficou com 3 postos, deficitário, também dando problema, até arredondar, demora, né, leva um grande tempo. Mas depois foi devagarzinho. E nesse caminho, ele sempre queria pegar, tipo, um food de franquia, marca forte, tipo um Burger King, né, um Bob's, coisas desse tipo. E nessa, né, pesquisando, apareceu o plano do KFC. E olha que interessante, você falou que no começo você tinha ideia de 4 negócios: restaurante, posto, lotérica e farmácia. E nesse tempo todo, nesses 30 anos aí, só faltou a farmácia. Bom, o restaurante você está com 7, posto tem 5 e a lotérica tem uma lotérica ainda. Continuamos onde tudo começou. Bom, é verdade, né? Na verdade, né, tem a cultura japonesa que fala que tem que fechar a mão, tem que ter 5 negócios, né? Então, hoje... Isso é da cultura japonesa. Você tem que fechar a mão.
Olha só que interessante. Então, você, né, que nem hoje eu tenho lotérica, apesar que eu penso em cair fora. Na verdade, eu pensava em doar para os funcionários. Mas isso eu falei para eles 20 anos atrás, quando eu fui para posto de gasolina. Eu falei, se um dia prosperar, essa lotérica vai ser de vocês. Só que hoje eu vejo que isso não tem condições de tocar. Se tocar em menos de um ano, quebra. Então não problema, adianta. não tem perfil de empresário, é melhor deixar ele do jeito que está e fazer. Mas, então, tem lotérica hoje, posto de gasolina, KFC, né? Se eu contar que tenho, tipo, imóveis, um pouquinho de imóvel de aluguel, né? Seria um deles. Sim, Então, é já um tô outro negócio. quase fechando a mão. Falta só um. Qual que é o próximo, seu Edson? Nós temos que fazer um negócio, então, para fechar essa mão aí. Tá com a mão cheia. Bom, na Vamos verdade, montar uma agência de pesca. O seu Edson gosta de pescar. Diz que é um bom pescador. Pesca, só pega peixe só grande. pega dos grandes. Só pega... Então tá faltando o quinto negócio agora. Já tem visto o quinto negócio ou não? Na verdade, em vista não, mas a gente tem, né, várias pessoal, né, oferecendo negócio, Tá. né, para uma nova sociedade, essas coisas. E outra coisa, né, que a gente pesa um pouquinho, né, porque o tempo chega para todos nós. Então, né, e eu vejo que você é muito jovem ainda, 32 anos, e eu comecei a vida quando tinha a sua idade, né, e você já está, né, voando alto, né, com a idade que quando eu comecei. E hoje eu estou com 60 anos. Você já quer dar uma desacelerada. Não é desacelerada. A gente, né, apesar que eu aprendi aqui com vocês, né, que empresa a gente, né, antes eu pensava que empresa tinha que deixar para meus filhos, sei lá, eu cuido desse tipo. Não precisa. Hoje eu penso diferente, né, a gente constrói até para, né, chegar a unir, para colocar um CEO lá para vender, né. Uhum. Então, hoje eu penso desse jeito, já não me preocupo mais com a sucessão. É coisa do André, né, que ele está com os filhos pequenos ainda, então talvez ele pensa nisso, mas eu pensava, mas hoje não penso mais. Você preocupava com isso, né? Se preocupava com essa questão. Meus filhos têm que suceder o negócio. Então, é que, né, eu não sei que nem o André, você, como é que vocês pensam, mas quando eu tinha meus 30, 40 anos, estou conversando com meu sócio lá, né, até quando a gente pensa em trabalhar? Eu pensava, vou parar nos 50. Quando eu cheguei nos 50, né, eu não fiquei rico, mas para viver humildemente dava, né, para ter um carro bom, fazer umas viaginhas, dessas coisas. Mas minhas filhas não estavam formadas e eu vi que estava, tipo, no auge do conhecimento, apesar de sermos eternos aprendizes, né? Mas então, aí eu peguei, então vou trabalhar até os 55. Mas os 5 anos passam muito rápido. Aí quando cheguei nos 55, aí dá tipo assim uma mini depressão, que você não sabe que rumo tomar. Isso aconteceu comigo. Aí como, né, a gente vai trocando ideia com pessoas mais próximas, vou imaginar empresários industriais que, né, a gente, né, começou a conhecer nessa caminhada. Então eu comecei a pegar conselho dos caras bem-sucedidos de Prudente, bem maior do que eu. Aí eu perguntava, não, então pegava lá um senhor lá, vou imaginar lá de 65 anos lá. O cara já bem-sucedido, um monte de coisa, fazenda, indústria. Até quando você pretende falar? Como? Até quando pretende trabalhar? Até quando morrer. Aí você pergunta para o outro. A resposta é a mesma. Você vai mudar o jeito de trabalhar, a intensidade, mas você não vai deixar o cara que é ativo, né? Eu tenho esse pensamento também, né? Eu não me vejo, até uma questão que o pessoal comenta, né, do INSS, que não vamos se aposentar lá na frente, né? Eu nunca pensei em me aposentar, né, em parar, né? Como tu colocou, acho muito bem, né, Felipe? Acho que vai mudando a forma de trabalhar, né? Você vai se estruturando, a intensidade, onde você vai focar a sua energia, né? Mas eu acho que o sentido da vida é você se sentir útil, né? Claro, tá construindo alguma coisa, né? desenvolvendo alguma coisa, né? Imagina, o cara que é ativo a vida inteira, né? Trabalhando, fazendo alguma coisa, articulando. Chegar no momento de parar, aquilo deve ser angustiante. Você tem que depender de alguém, ou sei lá, não ter o que fazer, não ter com quem conversar, não ter que... Você vai se sentindo improdutivo. Eu não me vejo nunca parando, né? Porque eu falo, cara, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, para desenvolver, vou diminuir minha intensidade, acredito que sim, porque tô com 30. Essa eu acho que é a idade do homem de desenvolver, de botar a cara, de arriscar, é dos 30 aos 45, 50. Depois você vai arriscando diferente, você vai mudando a tocada, né? Meu pai tem 57. E meu pai nunca parou e não tem vontade de parar, mas ele mudou o ritmo dele, a intensidade é outra. Mas se
falar pro homem, não, você vai fazer mais nada. O homem morre de desespero, de tristeza. Eu tenho até um exemplo em casa, né? O meu pai tem 79 anos, né? Vai fazer 80 esse ano, né? E hoje até nós temos uma história legal, né? Porque nós sempre trabalhamos junto, né? Eu até brinco. Comecei trabalhando com ele, né? E hoje ele trabalha comigo, né? Mas nem eu acho que nunca trabalhei para ele, como ele também nunca trabalhou para mim, né? Nós trabalhamos junto, né? Ele também me apoia muito, né? Tá sempre junto. E hoje tem uma energia, assim, que é indiscutível, né? Quando fala que ele tá com essa idade, até o pessoal não acredita, né? Até o Maico esteve lá na empresa, conheceu ele, né? Praticamente o primeiro a chegar lá na indústria, né? Às vezes até eu tenho que chamar a atenção dele, né? De tão ativo que ele é, né? Volta e meia chega um caminhão lá, né? Para descarregar. Até teve uma oportunidade lá que nós recebemos uma máquina, né? No final do ano passado, aí fomos descarregar no sábado lá, que era um equipamento grande. Quando eu vi, tava ele em cima do caminhão lá, uma máquina enorme lá, né? Com 5 metros de altura, tava ele em cima do caminhão, em cima da máquina, tirando a lona, né? Daí eu chamei, pai, mas o que o senhor tá fazendo aí, né? Cuida, tem que cuidar. Não, mas se eu não venho, o pessoal não tira a lona. Sabe? Ele é muito ativo, né, mano? Isso é bom. Isso é muito gratificante, né? Poder estar junto lá, né? Que bom. Mas com certeza para o seu pai é um grande prazer, né? Provavelmente, né? E qual que foi, para a gente ir para o nosso final aqui, qual que foi o grande desafio dessa trajetória toda de vocês? Começaram ambos pequeno, foi crescendo, tendo experiência, negócio diferente e tal. Qual que é um desafio? O maior desafio dessa trajetória toda, Edson? Bom, eu não sei se é desafio, né, Felipe, mas eu vejo assim como mudança. Que não, se eu pegar 5 anos atrás, eu tinha 4 postos, um era pequenininho, que né, a gente... Então, que eu vendi no início da pandemia, ainda bem que eu vendi, senão eu estava enrolado com ele até hoje. E hoje, quer dizer, eu estou com 5, mas todos postos, né, bem mais estruturado, vou imaginar. Estamos com 8 franquias, né, do KFC, com mais 3 já em andamento, com obras em andamento, mas isso, tipo, nos últimos 5 anos, ou 3 anos, vou imaginar. Certo. Mas isso 5 anos atrás, quando estava com 55 anos, eu estava naquele momento, o que eu vou fazer? Né? E posto de gasolina não tem jeito, tem que ser um projeto a médio e longo prazo. Se você pensar em ficar com posto 5 anos, nem entra, porque com margem não vai espremida. dar certo. Não, que talvez você só vai levar tinta, né? Porque precisa mais tempo para amadurecer, para fazer o negócio, talvez viabilizar. Você tem muita sorte, pega o negócio já bombando, acontece alguma coisa. Mas é projeto para pensar a médio a longo prazo. Certo. Então, e aí, tanto é que eu estou aqui com vocês. Eu acho que talvez eu seja um dos exemplos, né? Por ser assim meio... Né, não é nem cabeça branca, porque não sou cabeça branca, não tem cabelo. Cabelo já caiu de tanto... Mas é pela faixa etária, porque eu lembro, né? Quando eu tinha 30, 40 anos, você fazia esses cursos, né? Que era proporcionado pelo Sebrae, essas coisas aí. Eu fazia de tudo. Então, quando você via um cara lá de 50, mais idade, eu falava, nossa, o cara está nessa idade fazendo esse curso. Que nem um ano passado, né? Eu finalizei agora uma MBA com o Paulo Guedes, que eu fiz. E, paralelamente, eu fiz aqui e participei do MX0 de vocês. Essas duas coisas trouxeram um grande aprendizado. E sem dizer que conheci várias outras pessoas, né, como o André aqui do lado aqui. Então, isso para mim é uma coisa assim que é impagável. Isso, Qual foi o maior ganho que você sentiu depois de que veio para cá, conectou com a gente? Bom, fora os processos, dessas coisas, tudo que aprendeu, network. Né? Não tem nem dúvida, né? Conhecer você, conhecer que o André e né, vários os outros que a gente traz também, o pessoal que participa, impagável, né? E outra, quando a gente tem algum problema passando dificuldade, se a gente sabe, é só colocar ali no grupo que o pessoal dá a resposta que a gente sempre um ajudando. E isso é fato, isso acontece, e essas coisas é aquilo, não tem dinheiro que paga. Maravilha. E você, André? Fala aí o desafio da sua trajetória. Bom, foi vários desafios, né? Tem um que é um sim, que fala, cara, esse aqui foi um marco, assim, né? Eu falei, sinceramente, assim, eu acho que o momento mais desafiador para mim é hoje, sabe? Porque eu vim assim eu nunca tive uma carteira assinada, né? Sempre trabalhei, e eu sempre trabalhei, assim, numa forma... Eu sou, assim, aquele perfil mais conservador, sabe? Sempre trabalhei com os pés no chão, né? Sempre procurando caminhar com minhas próprias pernas, recursos próprios, né? Os negócios.
Então, só que chega um momento, né, que os negócios vão crescendo, a gente vai melhorando e tu não começa a não conseguir mais ter braço para coordenar tudo, né? E daí você passa a depender de pessoas, né? E depender de pessoas que venham a somar, só você tem que... É um trabalho diferente, sabe? Quando você depende... Como é que eu vou te explicar? Você assim? chega num Não é... tamanho que você não consegue controlar tudo mais. Você precisa ter braços para ajudar a controlar algumas áreas. Seria isso que eu queria falar? Isso. E assim o teu trabalho passa a ser a treinar essas pessoas. Uhum. E você não tem ainda esse perfil, né? Você é acostumado a estar junto ali. Eu principalmente, Fazer né? Eu junto. sempre tive um perfil mais executor, né? Então eu puxava a frente, eu estava junto lá, né? Entrava dentro da indústria, quando abria, cansemos de fechar o escritório, ficar trabalhando junto na indústria até tarde, resolvendo, se tinha uma obra, nós estava junto lá. E daí chega um momento que você não consegue mais, né? Então você tem que... e não vai ter uma mágica, né? Que vai aparecer alguém que vai Pronto, estar que vai fazendo fazer. isso Não para tem. você. Você tem que mudar o seu perfil para começar a treinar as pessoas para fazer essa execução, né? Principalmente do formato que não adianta. Você mesmo diz, né? Uma palavra que a empresa é a cara, a mentalidade do É o dono. reflexo Né? da mentalidade do dono. É o reflexo, né? Então, você tem que disseminar o Legal. que você quer ali, né? Então, é um momento bem desafiador aí, né? Até isso que me trouxe, né? A vir conhecer vocês aí, né? Eu vim no começo fazer a imersão, né? Do MXE. Uhum. Achei muito produtivo, assim, a forma do que é passado o conteúdo, né? Com exemplos práticos, né? Atividades, o teu posicionamento, né? Como líder, o conhecimento do Maico, né? Em processos, assim, realmente te apresenta soluções, né? E começamos a trabalhar junto, terminei entrando aqui no grupo do comando, né? Também estou muito satisfeito, sabe? Porque eu acho que veio agregar muito. Até a própria, assim, ó, como eu e o seu Edson, né, que já temos uma idade um pouco mais, né, até ver a energia de vocês trabalhar, sabe? Isso também já é positivo para nós, já é algo que Renova soma, a ambição, sabe? renova, Né? Porque isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande também, porque chega um momento, assim, que não você tem dinheiro, nunca é demais, né? Eu acho que quem trabalha aí sempre está buscando prosperar, né? Mas chega um momento que não é mais o dinheiro, né, que move. Você já tem dinheiro para sustentar ali, para ter a vida que você pensava ter, né? Então tu tem que cuidar para não começar a não querer fazer muitas coisas que você precisa fazer, né? Você entra na zona de conforto, Na né? zona de conforto, não tem mais saco para coisas, né? Começa a pequenas coisas você tornar em grandes problemas, né? Então, às vezes, quando tu se mistura num grupo, pessoas jovens aí estão fazendo acontecer, estão mostrando, dá para fazer, vão melhorar. Fizemos uma amizade, eu acho que o nosso grupo também foi uma benção aí, conhecer o seu Edson, o Conrado, o Ricardo, Bruno, o Leandro aí, o pessoal que está sempre junto aí, né? Eu acho que o network que a gente tem aqui, as trocas, né? Te larga renovado, né? Na Renova a ambição, segunda-feira, energia. tu vir e botar a cara lá, né? Vamos fazer acontecer que tem como fazer, né? E realmente tem, né? E o bom é que você reconheceu isso. A maioria não reconhece, cara. Chegou num ponto aqui, eu preciso de mais gente para me ajudar. Eu preciso adquirir mais confiança em outras pessoas, mas para isso eu preciso treinar essas pessoas. Se eu não tenho habilidade, eu preciso desenvolver, eu preciso trazer gente mais perto. Porque senão, aonde você chegou, ele se torna um teto. Cheguei fazendo o que eu sei fazer até aqui. Mas para ir para um grau acima, eu vou precisar de mais gente junto. E a habilidade de treinar outras pessoas não é fácil. Se eu falar que é fácil fazer, não é fácil, pô, é difícil. É um dos maiores desafios. É o desafio, é gente, né? Só que quando você está amparado com outras pessoas, você tem com quem contar, isso fica mais leve de fazer. E principalmente tem as metodologias, né? De como fazer isso, né? Se não tem as manhas, não entra não. Aquela...
É aquele ditado, se não tem as manhas, não entra não, né, Edson? Mas, André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você conseguiu chegar aqui no MXE? Tu sabe, até o Felipe me perguntou, né? Foi através de um podcast, né? Através do Foi através do podcast. podcast, né? Eu sempre eu assisto muito podcast, né? Somente assim, tô indo pro trabalho, né? Eu gosto no carro sempre estar escutando quando eu vou na academia, né? E daí, por casualidade, eu escutei um podcast do Felipe, e daí achei, assim, a forma dele, vamos dizer, dele comunicar, né? Transmitir o que ele falou, fazia sentido para mim na época. Eu estava procurando, né? Uma imersão, né, para fazer um curso. Eu sempre procurei todo ano, assim, fazer alguma coisa, né, ir se desenvolvendo. Procuro fazer alguma coisa também mais, quase todo ano, né, eu busco, né, um conhecimento extra, tanto assim com pessoas, né, como busco algo mais acadêmico, né, procuro também todo ano. Eu vim, né, quando eu comecei a trabalhar, eu terminei nem terminando o segundo grau, né, como eu fui viajar lá quando eu fiz 18 anos, né, aí não ficou o terceiro ano para terminar, mas daí depois, quando eu voltei com a empresa, daí terminei, voltei a estudar, terminei o segundo grau, fiz um curso técnico, me formei em administração, né? Legal. E depois disso eu sempre venho buscado também, Faz um né? MBA. Fazer um MBA, uma pós, né? Todo ano, né? E buscar algo assim. E daí peguei, escutei o podcast do Felipe, e eu acho que era para acontecer, né? Porque eu escutei, tipo, no meio da semana ali, tinha a imersão no outro fim de semana, e daí eu chamei eles ali, foi o Gabriel até que me atendeu, né, me chamou, conversamos uma vez lá e eu vim, né. Foi o podcast foi do bacana, Expo né? Empreendedor. Da Expo Empreendedor foi o podcast que você ouviu, que eu fiz com o pessoal. Isso, até eu comentei com você outra vez que vim, né. Legal. E você, Edson? Você me encontrou? Bom, na verdade, foi um pouquinho por acidente. E eu fiz aquele IP, né, do Pablo Marçal, final do ano retrasado. Aí ele vai mandando, né, um monte de novos, de live, de outras coisas, dos processos dele. Aí, né, e eu achei quando eu vi esse aqui, o seu, que alguém ligou para mim, né, o pessoal foi ligando, tipo um telemarketing, você vai começando a acompanhar, né, e você fazia parte, naquele momento, do grupo do deles. Pablo. E aí eu achava que era um programa do Pablo Marçal. Aí o Camanman encaminhou tudo, os conteúdos, tudo. Eu falei, opa, isso aqui é direcionado pelos problemas que a gente sofre na empresa. E foi desse jeito que eu vim. E quando até antes de chegar aqui, eu achava que era coisa do Pablo Marçal. Você achava que era o Pablo, nem era eu. Você veio pelos problemas, pô. Esse problema, eu quero resolver isso. Que era tipo do ecossistema do Pablo, vou imaginar. Aí cheguei e era diferente, mas os propósitos daqui e de tipo do IP são coisas totalmente diferentes, né? No IP eu acho que é pessoal, para a gente mudar. E aqui dentro da empresa. Então foi uma coisa que, né, lá foi muito bom, né, para a gente mudar a forma de pensar, que aqui mudei muito. E aqui também foi muito bom, que agora estou consertando as feridas, né, que foi construída aí nessa caminhada toda aí. Obrigado por vocês terem confiado e ter vindo para cá e a gente continuar essa jornada, o tempo que a gente já está junto aqui, e podendo apoiar e aprender, é uma troca, né? O que a gente faz aqui no Comando é uma troca. A gente tem a parte técnica com o nosso time, entregando nas empresas de vocês, mas a gente tem esse momento que a gente está tendo aqui hoje, que é o encontro dos empresários, para a gente ter essa troca. Para a gente finalizar, querem deixar uma mensagem para quem está ouvindo? Sim. Não, nós também, Felipe, assim, agradecemos, né? Eu acho que uma oportunidade muito boa para nós, né, seu Edson, vir aí. E como eu falei, assim, só em pegar essa energia aí, você é um rapaz novo aí que está empreendendo, está formando um time, vem se dedicando, né? E eu acho que esse ambiente que tem do comando aqui é um ambiente realmente família, né? Que das pessoas, eu principalmente, venho e me sinto em casa, né? Somos muito bem acolhidos, pessoal que vem aí, né? Todo pessoas positivas que estão buscando se desenvolver, estão correndo atrás, né? E todo encontro nós aprendemos muito. E deixar um recado, eu acho assim, que todo mundo que está escutando aí tem vontade, né, de empreender, ou tem uma empresa e tem alguns problemas, eu acho que você tem que se dedicar, né? Se dedicar, trabalhar de forma honesta, de forma leal. O resultado não vem a curto prazo. Mesmo o Felipe aí, que é 32 anos, né? Mas eu sei a história dele, já é mais de
de 16, 17 anos também de trabalho, empreendendo, né? Se desenvolvendo e batalhando, né? Então, fazer a sua parte, fazer firme, procurar trabalhar sempre de forma sustentável, né? Porque nenhum negócio tem como inverter o tripé, né? Começar grande para diminuir, tem que ter uma estrutura por baixo para ir sustentando. Fundação, né? Uma fundação que com certeza lá na frente você vai colher os frutos. Show de bola. Seu Edson. Bom, eu também tenho que agradecer aí, mesmo sendo por acidente, já que cheguei num bom local. Nada é por acaso, seu Edson. Nada é por acaso. Passamos por provações, essa é a realidade. Agora, né, para o ouvinte, né, que o cara está assistindo aqui a gente, a grande mensagem que eu deixar para ele é aquilo, né? Que nem eu vi naquele livro do Christian Barbosa, que ele diz assim: quem faz o que quer nunca tem o que precisa. Quem faz o que precisa sempre terá o que quer. E na Bíblia tem uma mensagem que é mais ou menos desse jeito: Deus não escolhe os mais capacitados, Ele capacita os escolhidos na caminhada. Então, para você que está ouvindo, é só bem aqui que você vai ser capacitado. Show de bola. Obrigado, senhores, por esse episódio. Você que está aqui até agora, compartilha esse podcast, compartilha essas histórias e o que você aprendeu com a gente, aplica e depois manda para mim, manda lá no meu Instagram, @euFelipeSintra, @MXEEducação. Te espero no próximo episódio. Tem aí Instagram da Perfitec? Como é que tá lá? @Perfitec RS. E do posto, seu Edson? Tem a rede social do posto? Bom, temos também, né? Postos são SP400. Todos são SP400? Sim, tem SP400, SP400 Oeste. SP400 e SP400 Oeste são os postos do seu Edson aqui também. Te vejo no próximo episódio do MXEcast, o podcast do empresário para o empresário.